poder do processo criativo. Alguma vez você já estudou por um teste escrevendo um resumo de suas notas? Funcionou razoavelmente bem, não é? Quando você cria alguma coisa, ela se torna uma parte de você. Se, em vez disso, você simplesmente copiado alguém notas de outra pessoa, você não iria beneficiar quase tanto quanto. Quando você tentar memorizar trabalho de outra pessoa, você está lutando uma batalha difícil com filtros do seu cérebro. Embora gato igual imagem de um gato é muito mais fácil de lembrar do que gato, ele ainda não é suficientemente estimulante para armazenar permanentemente, porque alguém escolheu, não você. Em contraste, quando gato é um gato que você escolheu, então essa escolha lhe permite contornar as suas filtros mentais. Como resultado, você terá um tempo muito mais fácil lembrar. Uma das razões pelas quais os programas de línguas e aulas falam é que ninguém pode dar-lhe uma linguagem, você tem que tomá-lo para si mesmo. Está a religação seu próprio cérebro. Para ter sucesso, você precisa ativamente participar. Cada palavra em seu idioma deve tornar-se sua palavra, governar cada gramática sua regra gramatical. Programas como Rosetta Stone pode proporcionar experiências originais decentes para palavras como bola e elefante, mas, eventualmente, você precisa lidar com palavras como situação econômica. Abstrato. Palavras como estas exigem conexões pessoais complexos, se você está sempre indo para usá-los confortavelmente enquanto fala. Você tem que fazer essas conexões para si mesmo, porque ninguém mais pode dizer-lhe como a econômica situação atual tem afetado você. Você também precisa manter as conexões que você fez, mesmo quando você está ocupado aprendendo novas palavras. Isto é muito para fazer de uma só vez, de modo que você pode também usar as melhores ferramentas para o trabalho. Até que alguém coloca um porta-USB na parte de trás dos nossos crânios, a nossa arma mais eficaz contra o esquecimento é a espaçada repetição. E uma vez que precisam de experiências profundas e memoráveis para obter o máximo proveito da repetição espaçada, que poderia muito bem levá-los no processo de tomada de nossos cartões de memória flash. O processo de construção do cartão é uma das maneiras mais divertido e gratificante para aprender uma língua. Conteúdo no conhecimento que cada detalhe vai se tornar uma memória permanente. Você se torna o arquiteto de sua própria mente. Que raça de cão que você vai pensar quando você deseja recordar o dog palavra? Que exemplos você vai escolher para formar suas conjugações verbais? O vocabulário é mais útil para sua própria vida. Tomar estas decisões é uma parte emocionante do processo de aprendizagem e, em última análise, leva muito a pouco tempo. Depois de se acostumar com seu SRS, você pode adicionar novos cartões em questão de segundos. Para a maioria substantivos, você pode simplesmente digitar a palavra uma vez, procurar uma imagem no Google Imagens, e cópia, ou desenhar-lo em seu cartão. Isto pode levar menos de 15 segundos. Imagerie para ideias mais complicadas serão, naturalmente, levar mais tempo para identificar um processo que se lhe dá as conexões que você precisa para fazer uma palavra ao seu próprio. Eu sinceramente desejo que eu poderia vender meus baralhos de cartas flash pessoais. Se a sua utilidade eram transferíveis, eu fazer um monte de dinheiro e ajudar um monte de gente. Em vez disso, dar-lhes de graça no meu site com o aviso legal de que ninguém tem usado com sucesso para aprender uma língua. Dos poucos mil pessoas que têm baixado eles, ninguém tentou refutar essa afirmação, por isso sinto-me confiante afirmando aqui que meus baralhos pessoais são inúteis para ninguém além de mim. Usá-los em seu próprio perigo. Frustração e o destino do seu smartphone por um momento. Vamos considerar o que acontece quando alguém, não você, é claro, tenta usar um dos meus decks. Em algum momento, ele vai correr em meu cartão para o cão e ver um filhote de cachorro Golden Retriever. Agora eu teve a fugaz 15 segundos a experiência de procurar esta imagem na internet, ver muitos diferentes cães, de muitas idades e raças diferentes, e escolher este Golden Retriever. Naqueles poucos segundos de busca, eu aprendi o que esta palavra significa e escolhi um lembrete agradável para esse aprendizado e experiência. No entanto, ninguém terá que responder uma série de perguntas e nada tem a basear as suas respostas em cima. Será que esta palavra se refere à raça de cão? À sua idade? À sua cor? Na utilização de um personalizante com vez, neste instante de confusão, será gravada juntamente com a memória e o significado da palavra será incerto. Por si só, a incerteza não é uma coisa terrível. Uma grande dose de incerteza é frequentemente envolvidos em aprender uma língua em um país estrangeiro. O problema com a incerteza em seus cartões de memória flash é que ele faz seus comentários diários mais difícil, que se traduz em tempo de compensação, e acrescentou esquecendo, que também adiciona tempo. A experiência original que você vai se lembrar com cada avaliação será o que isto significa. Eu não tenho tempo para isso $. Que pode rapidamente tornar-se frustrante. Este último ponto é um mortal. Assim que seus comentários diários se tornar frustrante, fica mais difícil e mais difícil de se sentar e fazê-las. Você pode ser capaz de forçar-se a ficar com ela por algumas semanas, mas você precisa mais do que isso para ver grandes resultados. Isso se torna um ciclo vicioso, porque frustração impede sua capacidade de lembrar, o que coloca as cartas frustrantes na frente de você mais muitas vezes, o que eventualmente faz com que você jogue seu smartphone para fora da janela mais próxima. Tudo isso é desnecessário. O processo de aprendizagem para uma nova palavra leva muito pouco tempo, e é hora bem gasto. Se você tomar apenas um momento para descobrir como para lembrar-se do significado de uma palavra, você pode manter essa palavra sempre. Este ponto foi muito bem resumido por Damien Lewis, o criador de meu programa favorito SRS, Anki. Criar o seu próprio deck que é a maneira mais eficaz de aprender um assunto complexo. Assuntos como idiomas e as ciências não pode ser entendido simplesmente memorizando fatos, eles exigem explicação e contexto para aprender eficazmente. Além disso, a introdução da informação você mesmo obriga a decidir quais são os pontos-chave, e leva a uma melhor compreensão. Eu gostaria de acrescentar que o processo de criação do cartão é muito divertido, também. Você começa a passar o tempo por si mesmo e para se aprender, descobrir e criar.
Uma vez feito isso, seus comentários diários tornam-se agradável, porque a maior parte do seu tempo é gasto dizendo para si mesmo, Santo SHT. Eu não posso acreditar que eu ainda me lembro disso. Eu sou uma estrela do rock. É uma autoestima diária impulsionador que acontece para lhe ensinar uma língua ao mesmo tempo, e é um hábito fácil para formar e manter. Nós gostamos de hábitos. Eles fazem a diferença entre confortavelmente conversar com o parisiense garçonete e desajeitadamente pedindo o menu inglês. Pontos-chave: sistemas de repetição espaçada, SRSS, são cartões de memória flash em esteroides. Eles sobrecarregar memorização, monitorando automaticamente o seu progresso e usar essas informações para projetar uma lista diária, personalizado de tarefas de palavras novas para aprender e velhas palavras para revisão. Fazer isto agora. Aprender a usar um sistema de repetição espaçada, SRS. Temos encontrado uma maneira de derrotar o esquecimento. Agora temos de decidir o que lembrar. Nos próximos 4 capítulos, vou mostrar-lhe precisamente o que aprender e como aprender. Vamos começar com os sons e alfabeto de seu idioma. Isto lhe dará a estrutura que você precisa lembrar as novas palavras facilmente. Para conseguir isso, eu vou mostrar-lhe as ferramentas velhas e novas que podem rapidamente religar seus ouvidos, e usaremos repetição espaçada para memorizar rapidamente. Exemplo: palavras para cada combinação de letra é importante, por exemplo, GN como no Ginoshi. Em pouco tempo, você vai dominar os sons de sua linguagem. Armado com sons de sua língua, você pode começar a resolver palavras. Eu vou te mostrar uma lista dos 625 mais frequentes concretos: substantivos, verbos e adjetivos. Estas palavras são de fácil visualização, que torna fácil de lembrar. Vamos inseri-los em seus SRS com uma combinação de imagens, conexões pessoais e sons. Por sua vez, o SRS vai inserir rapidamente essas palavras em seu longo prazo memória. No processo, você vai construir uma base sobre a qual você pode construir o resto de sua gramática e vocabulário. Finalmente, vou mostrar-lhe como usar o Google Imagens para encontrar histórias ilustradas para cada palavra e conceito gramatical no seu idioma. Você vai usar essas historias para tornar eficaz flash, memorável cartões para seus senhores. Em pouco tempo, sua gramática irá tornar-se um reflexo, e você não vai precisar se preocupar sobre isso. Cada nova palavra irá reforçar que reflexo gramatical, e cada nova peça de gramática irá reforçar suas palavras. Sua linguagem vai construir-se à fluência, e você vai vir para o passeio. Antes de começar, você tem uma escolha a fazer. Existem 2 tipos principais de SRSS, a base de papel e baseado em computador. Escolha o seu SRS e aprender a usá-lo. Em seguida, olhar para sua programação diária e determinar quanto tempo você tem disponível. Nós vamos usar essa informação para criar um hábito de aprendizagem da língua. Escolha seu espaçado sistema de repetição. Os SRSS mais populares são baseados em computador, e meu favorito absoluto é Anki. Lançado pela primeira vez em 2008, Anki é gratuito, fácil de usar e funciona em qualquer sistema operacional smartphone 12. Ele sincroniza entre dispositivos. Assim você pode estudar em casa no seu computador e, em seguida, continuar em seu smartphone no trem para o trabalho, e pode lidar com imagens e arquivos de som. Você diga a ele quantos novos cartões flash você quiser aprender a cada dia, e ele cuida do resto. Em cerca de 30 minutos por dia, você pode aprender 30 novos cartões e manter todos os seus cartões antigos. Escalar para cima ou para baixo conforme necessário para ajustar sua agenda e tolerância para telas de LCD. Se você preferir trabalhar com as mãos, você pode criar um SRS com cartões flash físicas. Nomeado depois de uma escrita da ciência jornalista austríaca na década de 1970, a caixa de Leitner é apenas uma particularmente inteligente maneira de usar uma caixa de cartão de memória flash de arquivo, alguns divisores e um calendário. Na versão original, a caixa é dividida em 4 secções. Você a revisão da secção 1 todos os dias, a secção 2 a cada 2 dias, seção 3 cada 3 dias, e assim por diante. Quando você se lembra com êxito um cartão gato igual imagem bonito de um gato, move-se para a próxima seção. Se você esquecer, move-se de volta para a secção 1. Este age como uma luva para palavras. Quaisquer cartões de memória flash, que pode receber todo o caminho até a última seção, ganharam seu caminho em seu longo prazo memória. O sistema original usa intervalos mais curtos do que precisamos, 1/2/3/4 dias, contados contrário de semanas/meses, mas podemos consertar isso, adicionando mais algumas divisórias e mudando a agenda ao redor. Você encontrará instruções detalhadas e um calendário adequado para uma caixa de Leitner em apêndice 3, juntamente com links para download de Anki. Não tenho certeza se deve ou não usar uma caixa de Leitner. Quando você usa cartões de memória flash físicos, você se beneficia de um envolvido, Anderson Artes e Ofícios experiência com cada um de seus cartões. Este é um maravilhoso experiência que vai fazer seus cartões muito mais fácil lembrar de aprendizagem, e você perde essa experiência quando você mover para um computador. Ainda, computadorizado SRSS tem um número de vantagens sobre física cartões de memória flash, portanto, não fazer a sua decisão ainda. Primeiras coisas primeiro. Você não pode fazer cartões de memória flash de papel conversa. Você vai aprender a pronúncia antes você aprende o vocabulário, e é muito mais fácil aprender a pronúncia quando seus cartões flash podem falar com você. Se você usar cartões de memória flash físicos, você precisa reservar um tempo para ouvir as gravações do seu palavras, e você vai precisar para se tornar muito confortável com o alfabeto fonético, Alphabet FNTK. Isso não vai te levar muito tempo, mas é um trabalho, e agora você não pode dizer que eu não avisaram antes de tempo. Em segundo lugar, é extremamente fácil de obter imagens do Google Imagens para o flash formatizado cartões, e as imagens são a maneira mais eficaz de lembrar grandes quantidades de informação. Mesmo se você usar cartões de memória flash físicas, e mesmo se você é um artista terrível, você deve estar fazendo desenhos para cada palavra que você encontrar.
Sua memória visual é muito útil para ignorar, e contanto que você pode